Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que dá o que falar. Num confronto direto, quem se sai melhor oferecendo apoio emocional? Uma inteligência artificial ou um ser humano? Essa é a grande pergunta no centro de um estudo super novo e inovador. Sabe, a nossa intuição pode até gritar uma resposta óbvia, mas os dados podem surpreender e muito. Então vamos lá, vamos investigar isso juntos. Geralmente, a gente pensa no apoio humano como algo que se adapta, que entende o contexto, às vezes é meio bagunçado, mas é genuíno, né? É o que se chama de empatia vivida. Do outro lado, a IA é vista como consistente, sempre educada, fluente pra caramba, mas talvez praticando só uma empatia de superfície. E é exatamente essa tensão que o estudo resolveu colocar à prova. E para resolver essa questão de uma vez por todas, os pesquisadores criaram uma ferramenta científica nova, o Benchmark Heart. A ideia é justamente medir e comparar o apoio emocional de um jeito justo e sistemático. E só para alinhar todo mundo, um benchmark é basicamente um padrão de referência. É um método que permite comparar coisas diferentes, nesse caso, as respostas de humanos e de IAs, usando exatamente os mesmos critérios. Simples assim. E que critérios são esses? O Hart não mede só empatia de forma vaga. Ele avalia o apoio em 5 dimensões-chave da comunicação. Isso inclui coisas como: a conversa soa natural? Os sentimentos da pessoa foram validados? A resposta foi realmente relevante e atento aos detalhes da situação? É bem completo. A metodologia do estudo foi, simples e muito poderosa. Juízes humanos recebiam o mesmo diálogo e 2 respostas, uma de A e outra de uma pessoa, mas sem saber qual era qual. A tarefa era só uma: escolher a melhor e explicar por quê. Uma espécie de teste cego da empatia. E então, qual foi o resultado? É aqui que a coisa fica realmente interessante e começa a desafiar tudo o que a gente achava que sabia. Pasmem, em quase metade de todas as comparações, para ser mais exato, 46,8% das vezes, os juízes humanos preferiram a resposta gerada por um modelo de linguagem. Isso mesmo, eles escolheram a IA em vez da resposta escrita por outro ser humano. E esse gráfico aqui ilustra o resultado de forma brilhante. Dá para ver que vários modelos de ponta, como o GPT-5 e o Polaris 4.0, não só se saíram bem, como superaram a nota base do melhor humano, tanto na taxa de vitória quanto na pontuação Elo, que é um sistema de ranking que mede a força relativa de cada competidor. E tem mais um ponto crucial aqui. Não foram só os humanos que preferiram a IA. Quando os pesquisadores usaram outras IAs como juízes, elas concordaram com a avaliação humana em quase 80% das vezes. Isso sugere que tanto nós quanto as máquinas estamos começando a concordar sobre o que é um bom apoio emocional. Mas calma, a história não acaba aqui. Os números contam uma parte, claro, mas a análise mais a fundo revela áreas onde os humanos ainda levam uma vantagem bem clara. Vamos ver onde é que a gente ainda se destaca. Esse mapa de calor é fascinante. Ele mostra as diferentes estratégias de apoio que foram usadas. Olha só a primeira coluna: os humanos usam um conjunto de ferramentas muito mais equilibrado, mais variado. Já os modelos de IA, bom, eles tendem a usar demais algumas poucas estratégias, como validação e afirmação. Fica um pouco repetitivo. Então, resumindo a ópera, os humanos são mais adaptáveis, principalmente quando a conversa fica difícil, com resistência. Os modelos de linguagem, por outro lado, são mais consistentes. Eles não se cansam, não são grossos. No frigir dos ovos, os humanos são mestres na empatia vivida, enquanto as IAs dominam a empatia de superfície com uma coerência de estilo impecável. E essa citação do estudo fecha a ideia com chave de ouro. Os modelos de linguagem espelham a forma do comportamento empático de maneira mais fiel do que sua função. Ou seja, eles aprenderam a soar empáticos, a imitar a aparência da empatia, mas ainda não dominam a razão adaptativa que existe por trás de uma conexão humana de verdade. Isso tudo nos leva a pensar no futuro e nas aplicações práticas. Como é que essas descobertas impactam a criação de uma IA realmente empática? Pois é, um dos maiores desafios é o equilíbrio entre a qualidade da resposta e a velocidade com que ela chega. O que este gráfico mostra de forma incrível é esse dilema desempenho versus velocidade. No eixo vertical, a gente tem a pontuação de empatia, no horizontal, a rapidez da resposta. Repara que os modelos com as melhores notas lá em cima são também os mais lentos. Mas o ponto ideal, o pulo do gato, está em modelos como o Polaris 4.0, que consegue uma empatia alta com uma velocidade que funciona para uma conversa em tempo real. E por que a velocidade importa tanto?
porque atrasos de meros milissegundos podem quebrar totalmente o ritmo de uma conversa e destruir a percepção de empatia. Para que um apoio por voz de uma IA pareça natural, pareça presente, a baixa latência não é só um detalhe técnico, é um requisito psicológico. E com isso, a gente termina com uma pergunta para refletir. À medida que a IA fica cada vez melhor em soar como um humano, que tipo de empatia nós realmente queremos das nossas máquinas? Uma que seja consistente, polida e rápida, ou algo que busque a profundidade, mesmo que imperfeita, da conexão humana? A resposta para isso vai definir o futuro do apoio emocional na nossa era digital.